Graça e paz. Nós vamos hoje falar a respeito do sacramento do batismo. Na realidade, existem dois sacramentos para nós que somos evangélicos. A Igreja Presbiteriana admite dois, que são o batismo e a ceia do Senhor. E hoje nós vamos falar exatamente sobre o batismo. O batismo, ele é uma instituição divina de Deus. Ele foi instituído especialmente através de Cristo Jesus em Mateus 28, 19 e 20, que diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Observamos que um dos últimos atos do Senhor Jesus Cristo aqui na terra foi exatamente pedir para ir pregar a palavra de Deus e, na sequência, batizar as pessoas que crescem em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus Cristo, ele nos mostra qual é a forma que nós temos, chamada forma batismal, para realizar o batismo. Aí nesse versículo diz que deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, significa batizar para o nome de Cristo Jesus e também no nome do Pai e também no nome do Espírito Santo. Na realidade aqui dá um sentido que é sobre a autoridade do Deus Trino. Por isso se refere ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bom, isso aí é algo tranquilo, que nós devemos batizar as pessoas. Vamos agora tratar do batismo de adultos. O batismo de adultos, ele é precedido por uma profissão de fé. Exatamente aqueles que estão na classe de catecúmenos estão fazendo. Estão se preparando para professar a sua fé e depois fazer o seu batismo. Lá em Marcos 16, versículo 16 diz: Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Veja que ele diz inicialmente, quem crer. Há a necessidade de crer em Cristo Jesus, de aceitá-lo como seu Senhor e como seu Salvador. Por isso a expressão crer. Crer em quem? Em Cristo Jesus. E para nós termos a certeza que as pessoas creem no Senhor Jesus Cristo, é que nós vamos fazer esse preparo para então depois fazermos o batismo. Atos 2:41 diz assim: Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Veja, antes de ser batizado tem que aceitar o quê? A palavra de Deus, crer na palavra do Senhor Jesus Cristo. Em Atos 8:37 em diante, fala de um relato entre o eunuco e Filipe, um servo do Senhor. E diz assim: Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Aí Filipe responde: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, antes do batismo que o eunuco solicita, Filipe pergunta se ele crê em Cristo Jesus. E disse que o batismo é lícito através, primeiramente, de crer em Cristo Jesus. E ele então responde: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, antes do batismo tem que se crer. Crer em quem? No Senhor Jesus Cristo. Como quem? Como seu Senhor e o seu Salvador. E como ele diz aqui, de todo o coração crer. Então,
antes do batismo, há necessidade de demonstrar que crê em Cristo Jesus. Em Atos 16, o texto: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Veja, primeiro, crê em Cristo Jesus. Depois ele diz: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, esta pessoa, ela é batizada com a sua família, mas anteriormente ela crê em Cristo Jesus. Tanto ela como a sua família. E logo após o crer e confirmar, e a pessoa que está falando com eles tem esta certeza, então se procede com o batismo. Então, o batismo de adulto, concluindo nesse sentido, é dado somente àqueles que creem em Cristo Jesus e que entregaram sua vida para viverem em Cristo. Após isto, essa confirmação, é que se procede o batismo. Há algumas perguntas sobre e o batismo de crianças. Nós sabemos que a igreja presbiteriana batiza crianças. Em que base a igreja presbiteriana batiza criança? Algumas igrejas evangélicas não batizam crianças, como por exemplo a Igreja Batista, a Igreja Assembleia de Deus. Mas o presbiteriano faz. E qual é a base que a igreja presbiteriana faz o batismo de criança? Bom, não há nenhuma ordem explícita na Bíblia para batizar crianças. Mas também não há nenhuma ordem explícita na Bíblia para não batizar crianças. Não há nenhum exemplo de batismo de crianças na Bíblia procedendo. Mas nós vemos algumas evidências disso. Por exemplo, no caso que nós vimos agora mesmo, em Atos 16, 31 e 32, diz que tanto a pessoa que creu e também os seus foram batizados. A gente não sabe se havia alguma criança lá, mas pode-se pensar na possibilidade que tenha havido criança. Veja, não tem uma certeza absoluta. Mas por que então que nós batizamos? O batismo de criança, ele não é antibíblico. Ele é baseado em quê? Ele é baseado numa aliança entre Deus e Abraão. Essa aliança se encontra em Gênesis 17, de 7 a 11, e diz assim: Deus falando: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, ou seja, os seus filhos, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Veja que nesta aliança, ele diz que é uma aliança perpétua. E para quê? Para que ele, Deus, seja o Deus de Abraão e também da descendência de Abraão. E aí continuando diz: dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança. Como? Tu e a tua descendência no decurso das tuas gerações. Tanto Abraão como a descendência de Abraão deveria guardar. Aí ele diz: esta é a minha aliança. Qual? Que guardarei entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então observe que essa aliança que Deus faz em Abraão, e olha, Abraão veio antes da lei,
A lei veio através de Moisés. Abraão viveu muito antes de Moisés. E aí, em Abraão, é estabelecido um pacto, uma aliança. E essa aliança, então, como diz, é com Abraão e com a sua descendência. E o que Abraão tinha que fazer? Circuncidar todos os machos, todos os filhos machos. E ele disse que essa aliança era uma aliança o quê? Perpétua. Esta aliança, a partir do Novo Testamento, o modo operante dela está relacionado que nós não mais circuncidamos os nossos filhos. Nós podemos até circuncidá-los. Isso é bom para a saúde deles. Mas o sentido aqui da aliança de salvação está relacionado a nós darmos aos nossos filhos o privilégio de participar desta aliança. Como? No Velho Testamento era circuncidado só o menino. O batismo, ele é uma forma que tanto o homem como a menina podem receber. E nós cremos exatamente que o batismo que é instituído por Cristo Jesus, ele também passa para os nossos filhos baseado que Deus é o Deus nosso e dos nossos filhos. A água que nós aplicamos para batizar os filhos, ela não salva os nossos filhos. Ela é só um sinal de uma graça invisível na vida tanto nossa como dos nossos filhos. Só que para com os nossos filhos como participantes do pacto que Deus faz com os pais. Por isso, nós cremos que esse sinal, o batismo infantil, ele substitui o rito da circuncisão no Velho Testamento. Esta é a base da igreja presbiteriana. Nós cremos que o batismo do adulto, ele é aplicado após o adulto crer no Senhor Jesus Cristo. E na criança, vem através do pai apresentá-la diante de Deus na igreja e assim ser batizada. Na base em que o pai se compromete em educar o filho, em criá-lo no caminho de Deus, em orar por ele e também ensinar a esta criança o caminho de Deus. Espero que tenham entendido. Que Deus os abençoe. Amém.